nós precisamos aprender sobre esse tema, principalmente para fazer o que Paulo diz nas Escrituras, que a gente saiba como responder quando alguém nos perguntar a razão da nossa fé. Eu acredito que essa frase é uma das mais importantes. Existem coisas que a gente precisa ter conhecimento, não só para aplicar na nossa vida, porque provavelmente isso vai ser desnecessário, porque você vai dizer, não, eu jamais vou praticar uma coisa dessa, porque eu sou um servo de Deus, eu jamais. Mas torna-se essencial a gente conhecer, principalmente para quando alguém comentar sobre, ou quando alguém perguntar sobre, quando alguém disser alguma coisa sobre, você tem como responder. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos últimos dias tem se falado muito que a igreja não ensina sobre isso, que a religião fomenta isso, ou seja, a religião propicia isso, as igrejas, elas são um lugar onde esse tipo de coisa floresce, e nós vamos ver, a partir de hoje, o que a Bíblia diz sobre esse tema. E nós vamos ver se o problema está na Bíblia ou se o problema está nas pessoas. Se é a Bíblia que está deixando o tema de lado ou se são as pessoas que estão fingindo que o tema não está na Bíblia. Então, hoje nós vamos falar sobre violência doméstica. E como diz aí o título, né? Violência doméstica. E vem uma pergunta, o que a Bíblia fala sobre isso? Então, hoje nós vamos começar a ver aqui o que a palavra de Deus fala sobre isso. E o que é que nós podemos aprender para aplicar na nossa vida e também para ensinar aos outros. Porque, de repente, você vai se deparar com questionamentos, com situações, e você nem sabe que isso aqui está na palavra. Tem gente que acha que tem coisa que não está na Bíblia, que a Bíblia não fala sobre. E a Bíblia fala sobre tudo. A questão é que tem gente que gosta de ter a Bíblia caixinha de promessa, que só pega aquilo que lhe interessa, não quer, de fato, pesquisar e conhecer toda a profundidade da palavra. Então, nós vamos lá para a nossa introdução. Hoje, na verdade, a aula de hoje é uma aula de introdução. Eu acredito que nós vamos ficar 3 semanas falando sobre esse tema, mas hoje é uma introdução para a gente ver algumas questões básicas e aí sim nos aprofundarmos nesse tema. Mateus 22, 29, Jesus vai dizer que o erro, ele provém desse desconhecimento das Escrituras Sagradas. Ele diz, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E o nosso estudo vai partir desse ponto. Que todos os erros que acontecem estão embasados nessa falta de conhecimento da palavra. Porque as pessoas, elas, por não conhecerem a palavra e o poder de Deus profundamente, elas cometem um monte de coisa achando que isso é bobagem. A palavra de Deus é perfeita e sempre atual. Nela encontramos todas as respostas necessárias para a nossa vida. Por que necessárias? Porque nela nós não vamos encontrar todas as respostas que nós queremos. Você não vai encontrar na Bíblia as respostas que você quer, mas você vai encontrar nela as respostas que você precisa. Então são as respostas necessárias, porque sempre a gente volta para Deuteronômio 29, 29. Existem coisas que são encobertas. Então tem coisa que eu quero saber, mas a Bíblia não me dá essa revelação. Existem coisas que você deseja saber que ela não vai te dizer. Mas aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, ela tem a resposta. Infelizmente, muitos conhecem a religião, os costumes e os dogmas, mas desconhecem a palavra de Deus. E como Jesus disse, todos os erros procedem deste desconhecimento. Então tem muita gente dentro das igrejas, e vamos falar mais uma vez, assim como na nossa série de aulas passada, vou dizer a mesma coisa, essa é uma aula para nós, igreja, povo de Deus, servos de Deus. Aqui é uma aula para quem está na igreja, mas mesmo na igreja não conhece a palavra, não conhece as Escrituras nem o poder de Deus, que infelizmente é a maioria. A maioria conhece a religião, a maioria conhece os dogmas, a maioria conhece os rituais, a maioria conhece os costumes, mas não conhece a palavra, né? Não conhece a profundidade da palavra, o que Deus diz de fato acerca de todos esses temas. O que é que essa questão do desconhecimento tem a ver com a questão da violência doméstica? É que muita gente comete a violência, muitas pessoas tidas como religiosas, cristãs, cometem esse tipo de violência
achando que não, eu tenho o direito de cometer isso. Ou então a Bíblia não fala nada sobre isso. Você sabia que tem muita gente dentro das igrejas achando que isso é uma coisa normal? Não, a Bíblia não fala nada sobre isso. Ela é minha mulher, eu tenho domínio. Então nós vamos ver que isso é uma total ignorância, porque a Bíblia vai dizer aqui algumas coisas que talvez choque você. E o objetivo dessa lição é de fato chocar você, deixar você de queixo caído, com coisas que você ouviu durante anos na sua vida e você foi acreditando, achando que, não, isso aqui é uma verdade incontestável, e não é bem assim. Esse texto de Mateus 23, de 1 a 4, Jesus está falando do comportamento dos fariseus, dos religiosos, né? E ele diz, olha, são aqueles que ensinam, que falam sobre a palavra, que dizem, ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Jesus diz, é para vocês ouvirem o que eles estão falando, que eles estão pregando a palavra, porém, eles são hipócritas, porque eles pregam uma coisa que eles não vivem. E me chama a atenção o versículo 4. Presta atenção no versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Homens, entenda-se, homens, mulheres. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então é aquela pessoa que diz, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não sei o quê. Mas ele mesmo não faz. Então ele coloca, o religioso hipócrita, ele coloca um peso, uma responsabilidade, e ele tem uma cobrança em cima do outro, principalmente de quem está debaixo da sua autoridade, coloca esse peso, mas ele mesmo não faz aquilo que ele está cobrando. Você tem que ser fiel, você tem que ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas ele mesmo não é. Eu já vi isso, tá? Eu já tive um pastor assim, que ele não era fiel nos dízimos e nas ofertas, mas ele cobrava quem não era. Então, é como aquele que diz, você tem que permanecer no seu casamento, tem que respeitar, mas ele mesmo não respeita, ele mesmo não honra. É aquele crente, aquele irmão, aquela irmã, que sempre tem uma solução para tudo, para o outro, mas não aplica na sua própria vida. Então, Jesus está dizendo, olha, essas pessoas, elas colocam pesos que nem com o dedo elas conseguem mover. Elas querem que você carregue um peso tão grande, mas eles não estão dispostos a mover um dedinho para carregar aquilo ali. Eles não querem passar pelo que eles estão cobrando a você. Aí vamos seguir, Mateus capítulo 15. Esse texto aí de Mateus é muito interessante, porque mais uma vez, e eu fiz questão de trazer na introdução, vocês vão ver aí, eu trouxe palavras de Jesus. Eu fiz questão de trazer palavras saídas da boca de Jesus acerca dessas questões. Aí, mais uma vez, Jesus está dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, é um cristianismo da boca para fora. Mas por dentro, a pessoa não pratica nada daquilo, não acredita em nada daquilo. E eu gosto muito mais do versículo 9, porque acho ele ainda mais sério e dentro do que nós vamos falar aqui hoje. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus está dizendo, esse povo aí hipócrita, que só me honra falando do meu nome com os lábios, né? Eles, na verdade, fazem uma adoração que não serve para nada. E os ensinamentos deles são doutrinas de homens, coisas que são convenientes. E o que mais a gente vê hoje em dia é isso. O que mais a gente vê hoje em dia são pessoas ensinando aquilo que é conveniente a elas. É uma loucura isso. Aí Jesus está dizendo, esse povo está ensinando preceitos humanos. E é isso que as seitas fazem. Elas começam a ensinar coisas humanas. Elas começam a ensinar coisas que são convenientes a elas. E olha, muitas igrejas começam a ensinar preceitos humanos para benefício próprio. Então, por exemplo, é aquela igreja que decide, a partir de hoje, mulher não pode mais usar saia vermelha. Por quê? Não, porque eu tive uma revelação. A partir de hoje, não usa mais saia vermelha, porque saia vermelha é do demônio. Eu não estou inventando não, viu? Isso existe. A partir de hoje, ninguém pode ter televisão, mas o pastor da igreja, o líder da igreja, ele tem uma televisão do tamanho dessa parede aqui. Mas ninguém da igreja pode ter. Então, são coisas, o cara vai criando uma série de coisas que são doutrinas humanas. Jesus está condenando isso. E isso que me chama a atenção, Jesus está falando de uma coisa de 2000 anos. E a gente vê que realmente tem coisa que não muda, né? Vai passando, as gerações vão passando, mas tem coisa que não muda.
Não muda. Isso é uma coisa que acontecia, que acontece e que vai continuar acontecendo. Aí volte aí comigo para o texto. Jesus sempre condenou o quê? A hipocrisia dos religiosos. Assim como na época dos fariseus, nos dias atuais, a religiosidade de muitos serve apenas de quê? De camuflagem para a hipocrisia. Muitos frequentam as igrejas, porém não são convertidos. Alguns até possuem títulos eclesiásticos. O que são títulos eclesiásticos? Pastor, apóstolo, diácono, obreiro, títulos, líder de jovens, ministro de louvor, títulos eclesiásticos. Mas continuam praticando coisas abomináveis. Hoje nós vamos falar de uma coisa abominável, mas existem outras milhares de coisas abomináveis que muitas pessoas dentro das igrejas continuam se escondendo no manto da igreja, se escondendo ali no local, para continuar praticando crimes que não são vistos facilmente, porque hoje em dia o que tem de crime cibernético, os crimes que são cometidos pela internet, o cara está em casa e está cometendo crimes através da internet. Mas na igreja ele é o irmão fulano, ela é a irmã fulana. E está lá cometendo crimes, sejam eles quais forem, em qualquer área. Então muitas pessoas estão na igreja, elas estão ali, de corpo presente, mas elas de fato não são convertidas, porque converter-se é mudar de rumo, mudar de direção, é uma mudança de vida. É aquele que roubava, não rouba mais, aquele que mentia, não mente mais. Isso são exemplos. Ou seja, tudo de errado que a gente fazia, agora que nós somos convertidos, não fazemos mais. Então a conversão não é dizer ontem eu estava no mundo e agora estou na igreja. Não. Ontem eu estava no mundo e agora eu procuro viver a minha vida para agradar e servir ao meu Deus. Eu procuro abandonar o pecado, eu não pratico mais aquilo que eu praticava antes. Essa é a verdadeira, a real conversão. Então, muita gente está na igreja, mas usa a igreja, como diz aí o texto, usa a religiosidade como uma camuflagem do seu pecado, da sua hipocrisia. Então, é aquela pessoa que não dá um sorriso para ninguém, mas pratica coisa que você não faz ideia. É aquela pessoa é aquela mulher que a saia vai lá embaixo e que ela fica o culto todinho assim. Mas você não faz noção das conversas que ela tem na internet, com homens que ela nunca viu. Então existem muitas pessoas assim. É aquele cara todo santo que na hora de tirar foto, bota até a mão assim, que é para não tocar em ninguém, que eu sou muito santo. E depois está dando em cima das menininhas. E depois está paquerando. Então, existem muitas pessoas que usam essa religiosidade como um manto para esconder os seus pecados, suas mazelas. Está ali na igreja e diz, meu Deus, essa pessoa é tão santa. E bate na mesa, e glória a Deus, e que não sei o quê. E o povo porque elas se deixam levar por grito, se deixam levar por barulho, por performance no altar. Eu estou acostumada, eu tenho 45 anos e é 45 anos de igreja. Eu conheço performance. Performance não me toca. O que me toca é o Espírito Santo. O que me toca é o mover de Deus. O mover de Deus me toca. Performance. O problema é que tem muita gente na igreja, nas igrejas, que se deixam levar por performance. Se o cara gritar mais, se o cara der um glória, se o cara falar meia dúzia de língua estranha, pronto. É a pessoa mais santa do mundo, porque elas não têm discernimento espiritual e elas se deixam levar por aquilo ali. Esse é o problema. E o cara está lá, um assassino. A sogra dele disse, ele já era alcoólatra, nunca parou de beber, mas ele estava ali. E a igreja, fogo! Então, gente, falta discernimento e falta também um entendimento da palavra, do que a palavra diz. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E o fruto é que vai dizer. Não é a performance da pessoa no altar. Não é a performance da pessoa na aparência, do jeito que ela se comporta na igreja. Eu quero saber o seu comportamento fora da igreja. Não é dentro da igreja que interessa. Até porque dentro da igreja, se uma pessoa se comportar mal, vai ser repreendida. O ponto é como as pessoas se comportam lá fora. Essa é a questão. Sempre, quando a pessoa tem, isso que a pastora Amélia falou, a pessoa tem uma necessidade muito grande de mostrar para você que é muito santa, que é muito crente. É porque a pessoa quer que você olhe para isso.
e não para o resto do que ela está fazendo, entendeu? Não quer que você olhe para a nojeira que está fazendo. E tem uma questão dessa defesa, porque tem os dois lados. Tem aquele que finge ser contra aquilo que pratica, tem esse que não, pelas criancinhas, pelas mulheres oprimidas, mas ele é o pedófilo, ele é o agressor de mulheres. Mas tem aqueles que defendem também. Tem aqueles também que militam a favor. Quando eu vejo pessoas que pegam Davi, não os feitos de Davi, mas quando eu vejo um pregador, que ele bota a parte do adultério de Davi assim muito... Olha, ele adulterou, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu digo, em que Bíblia está que depois do adultério ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque na minha Bíblia, essa frase foi dita quando ele tinha 17 anos. E nunca mais essa frase foi dita. Essa frase, escolhi um homem segundo o meu coração, ela foi dita quando Davi tinha 17 anos. Virgem, puro, adorador, servo. Essa frase foi dita aí. Não foi dita depois. Aí já vem o erro do errais em não conhecer as escrituras. Era um homem... Quem falou? Veio foi Natan com o dedo na cara. Você, esse homem, a espada não vai sair da sua casa, irmão. Ninguém quer pregar esse lado. Só quer dizer que o cara era rei, era abençoado. Bota uma coisa na sua cabeça. Depois que Davi adulterou, a casa caiu. Não tem mais negócio de dizer, não, que Deus já restaurou nada. Deus perdoou. Mas as consequências não são anuladas. Perdão tem nada a ver, Deus perdoou. Tanto que o Natan diz, não, o Senhor não vai te matar, não. Agora é o seguinte, meu filho, a partir de hoje, a espada vai sair da sua casa, não. E não saiu mesmo, não. E é confusão, e é filho pegando a mulher dele, e é filho tomando o trono, e é filho matando filho. É um terror. Aí você vem dizer que o adultério não foi nada? A casa do cara caiu. As pessoas gostam de pegar partes da palavra que lhe interessam. A Bíblia, ela é plena, ela é completa. E ela não se contradiz. Então, essas defesas... Ontem eu estava vendo uns documentários, ontem eu tirei o dia para assistir uns documentários e fazer uns estudos. Interessante. Os grandes ídolos da esquerda mundial, todos contra a família, porque todos tinham relacionamentos promíscuos. Nunca era um relacionamento... marido-mulher, todos eram promíscuos. Aí eu disse, como é que a gente vai esperar que jorre coisa boa de uma fonte podre dessa? Toda prova do Enem tem que ter Michel Foucault, tem que ter Jean-Paul Sartre e tem que ter Simone de Beauvoir. Essas pessoas, essa fonte podre, cheia de cocô, que alimenta a sociedade no mundo, não é no Brasil, não, no mundo. Essas pessoas, se você ler o livro dessas pessoas e a história dessas pessoas e o que elas pregam, é justamente para defender aquilo que elas praticam. A luta, por exemplo, esse povo todinho é de Paris, é da França. Pegaram um pedófilo na França, quem era que ia defender? Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre e o tal do Foucault. Por que eles defendiam? Porque eles praticavam. Tem uma galera nas igrejas que se você disser assim, a partir de hoje está liberado... Se prepare, que vai ser 5 mulheres para cada homem. Não existe base para isso e até hoje nós vamos falar sobre essas questões para mostrar como Deus é zeloso acerca desse relacionamento entre homem e mulher desde o início. Interessante, poderia ser tirado ali de Adão 3, 4, 5 costelas. Deus poderia ou não? Seria uma base magnífica, não? Ele pegar e dizer, meu filho, é muito trabalho para você, deixa eu fazer umas 3 aqui, uma morena, uma loira, uma ruiva. Eu vou fazer uma de cada cor. É para você? Poderia ou não? Poderia. Mas veja, Deus não fez isso. O tempo todo Deus está preservando essa monogamia. Esse laço entre um homem e uma mulher. O tempo todo. Nunca foi ideia dele entrar uma terceira pessoa. Nunca foi ideia dele. Dentre essas coisas abomináveis está a violência doméstica. Mas este não é um problema recente. Então, primeira coisa que precisa ficar claro, gente. O tema violência doméstica não é uma coisa desta geração, tá? Não é um tema moderno. Não é um tema que surgiu agora. E nós vamos ver que a Bíblia fala sobre isso no Velho Testamento. E no Novo também vamos ver na aula seguinte. O texto básico da nossa lição está no Velho Testamento. Então, não é um tema novo. Não é uma questão do hoje.
Continue, siga comigo. Ao longo dos anos, mulheres cristãs têm sido violentadas dentro de suas próprias casas pelos seus próprios maridos, entre aspas, crentes. Porque, veja bem, quando o cara não é crente, você ainda diz, poxa, coitada, vive um relacionamento abusivo, não sabe como sair, precisa de ajuda, mas o cara não é crente, é difícil você tratar porque é ela que tem que decidir, enfim. Mas a gente está falando aqui, e o foco da nossa aula é quando esse abuso parte dos crentes. E que, tá sim desse tipo de violência dentro de casais, de lares que se dizem cristãos. Ambos estão na mesma igreja, mas as mulheres estão sendo vítimas desse tipo de violência. A violência doméstica tem manchado de sangue muitos altares. A gente falou aqui da questão dos crentes, mas isso também está no altar. Existem muitos altares que são comandados, que são liderados, que são ocupados por homens violentos com suas esposas. Não é raro encontrar pastores que pregam o amor de Deus no púlpito, mas usam de violência no trato com as suas mulheres. E aí, gente, é por isso que vai procurar alguém da igreja para se aconselhar e a pessoa dá um conselho totalmente fora do que a palavra diz, mas de repente é o que ela aprende ali do seu líder. Que o casamento é até o fim, que não importa quantas pisas você leve, que não importa quantas humilhações você passe, o casamento é até a morte. E aí o cara vai e mata, porque não é até a morte. Ou ele mata ou ela mata, não é até a morte, não é na morte que você... Veja como é grave isso. Ela acredita nisso, como eu sei que muitos aqui, eu não vou perguntar, mas eu sei que muita gente aqui acredita nisso. Que agora eu sou crente, então o casamento é até a morte. Será que é? Será que é? Né? Será que é até a morte? O que a Bíblia fala sobre isso? Porque aí vem uma coisa da religiosidade. Não, você está casado, vai ficar casado até o fim. Então, casado até o fim, sendo violentado, sendo abusado, muitas vezes as crianças vivendo toda essa situação. Por quê? Porque eu sou crente. E a pessoa acredita que a Bíblia diz isso. Ela acredita. E nós vamos ver que não é assim. A igreja precisa despertar para esse tema. E este é o objetivo dessa lição. É despertar você para esse tema, sobretudo, porque eu, sinceramente, eu quero acreditar que nenhum de vocês precisa. Eu quero acreditar, mas eu não conheço vocês na intimidade. Mas, sobretudo, eu acredito que o mais importante dessa lição é você ter essas bases para ajudar outras pessoas e dizer, meu irmão, olha aqui o que a Bíblia diz. Você está vivendo essa situação, mas você não é escravo disso. Você pode se libertar. Quem foi que lhe disse que você tem que viver apanhando? Não, porque tem muita gente... Uma coisa é aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que eu não sei, eu sou mais velha aqui. Tinha um personagem da minha época na escolinha do professor Raimundo, que era uma mulher, e que ela chegava todo dia toda machucada. E aí o professor dizia, vamos denunciar, tem que denunciar. Ela dizia, não, mas eu gosto. Vocês lembram disso? Aquilo, se fosse hoje, era canceladíssimo. Eu acho que não tem que ter esses personagens. Valadão me deu uma surra hoje, mas é porque ele me ama. Ela acha que é amor. Eu assisti a alguns especialistas nessa área de violência doméstica. E eles falam o seguinte, que tem uma coisa, assim, as pessoas são diferentes, mas o modus operandi de um tipo de ser, por exemplo, de um ladrão, do assassino, enfim, tem um modus operandi, eles são tudo iguais num ponto. O abusador de mulheres, o cara que é violento com mulheres, e aqui a gente não está falando do cara que sai na rua abusando, a gente está falando do cara que abusa sua esposa, que é violento com a sua esposa. Todos esses caras, depois de praticar a violência, eles viram um coelhinho fofinho da Páscoa. Eles enchem essas mulheres de carinho, de presentes. Eles choram, eles prometem que nunca mais vão fazer aquilo. Ele vira o marido que ele nunca foi. Porque, como a pastora Meila diz, na cabeça dela foi um momento de... Ele se descontrolou e fez aquilo. Aí passa a lua de mel, vem a outra surra. E aquilo vai, aí vem, surra, lua de mel, surra, lua de mel. Gente, a mente humana é muito doida, né? Muito complexa.
Vocês já ouviram falar numa coisa chamada Síndrome de Estocolmo? Quem já ouviu falar nisso? É quando a vítima, ela se apaixona pelo sequestrador. Em algum momento lá no cativeiro, dá uma maluquete na cabeça da vítima, ela diz, mas ele não me fez mal, ele cuidou de mim. Minha irmã, ele te sequestrou da tua família, tu tá privada. E isso, a psicologia, a psicanálise, é síndrome de Estocolmo. Isso acontece com casais, eles usam até isso. Tem mulher que não separa do marido porque ela está vivendo essa síndrome. Ele é o sequestrador dela, ela não sai de casa, ela não tem liberdade para ir na casa da mãe, ela não tem liberdade para ter uma amiga, para sair, para lanchar com alguém, ela não tem. Mas ela é apaixonada pelo sequestrador. E ela acha que aquilo é amor. Então, a gente precisa, como diz aqui o texto, olhar mais profundo para essas questões, porque muitas pessoas estão presas, e aí, lembre-se sempre, eu estou falando aqui de igreja. Tem muita gente presa no casamento, dentro das igrejas, porque elas acreditam que se elas se separarem, elas vão para o inferno. Elas acreditam que elas não estão ali porque elas amam. A gente está falando aqui de um ponto. Mas muitas estão por opressão. Muitas estão por causa disso. Não, você não pode separar. Vá orar. Vá orar. Quantas mulheres procuram os pastores? Estou apanhando. Eu estou apanhando, pastor. Meu marido... Não. Vá orar, minha irmã, pague o preço do joelho. O pastor sempre brinca que se chegar um aqui na igreja dizendo isso, ele diz, quer ir agora na delegacia que eu vou com você. Esse é o conselho para quem bate em mulher. Não tem conversa, você está entendendo? Não tem conversa. Porque você pode estar jogando uma pessoa, a pastora Amélia sabe disso, quantos relatos de mulheres que por causa de pastores, que disseram, vá para casa, ore, o cara vai e mata. A gente está falando de um assunto aqui muito sério. Saímos agora de uma questão de ansiedade que leva as pessoas a tirarem a própria vida, e a gente está falando aqui de um assunto que pode levar a pessoa a tirar a própria vida ou a pessoa perder a vida na mão do seu abusador. A coisa é muito séria, por isso que a gente tem que saber se posicionar, saber como se comportar. A igreja precisa se despertar para isso, você como igreja, não que você vai se meter na vida de ninguém, porque isso é um assunto muito delicado. Como pastora, eu jamais vou chegar para alguém que está vivendo isso, que está vivendo esse tipo de relacionamento, e eu vou dizer, olha, eu vou te ajudar. Não, eu vou me colocar e dizer, se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Aprendam isso. Não se metam. Agora, ofereçam ajuda. Se a pessoa quiser, ela que venha. Porque senão você, ao invés de resolver um problema, você vai atrair um problema para você. Você não pode dizer, faça isso, faça aquilo. É muito sério. Eu jamais vou fazer isso. Jamais vou fazer isso. Porque quem tem que decidir é a pessoa. Agora eu vou dizer, eu estou aqui para lhe ajudar e eu vou te mostrar as duas questões. Está aqui. Agora, quem escolhe? Pastora, o que eu devo fazer? Não. Eu não escolho por você. Jamais chegue para alguém e diga assim, se separe, fique... Jamais. Isso é muito particular, principalmente em relação a casais. O objetivo da aula aqui é para que você saiba responder. É uma questão reativa e não ativa. Saber como reagir e não como agir sem ser provocado. Se a pessoa está lá e minha vizinha está apanhando, está não sei o quê, o máximo, como eu já falei em lições aqui, o máximo que você deve fazer é ligar anonimamente denunciando para que a polícia venha ver o que está acontecendo. Mas não você ir lá, não você se meter, porque senão você pode acabar perdendo a sua vida. Hoje está uma moda, eu falei isso aqui em algumas aulas anteriores, hoje está uma moda na internet de pessoas dizendo, quando você vê uma mulher sendo abusada, vá lá. Eu digo, olha que conselho idiota. Até aqui na nossa cidade nós já tivemos pessoas que perderam a vida, porque foram se meter em brigas de casais de forma ignorante. Foram lá sem ter a prudência. Tinham a boa intenção, acabou sendo a vítima. Até para ajudar é preciso prudência. Então, como é que eu ajudo? Eu vou ligar para quem pode vir e ter autoridade para isso. Eu não tenho. É criança, é qualquer. Denuncie. Agora, denuncie de forma anônima e deixe quem tem autoridade resolver. Aquela pessoa está vendo um relacionamento mal, abusivo, eu vou lá aconselhar. Não faça isso. Não faça isso. Se coloque à disposição. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas não ir lá se meter. Isso é muito, muito, muito sério. Malaquias capítulo 2, nós vamos ler aí esse texto que é a base do tema violência doméstica. Malaquias capítulo 2, versículo 13 a seguir.
é muito importante quando você vai fazer um estudo profundo da palavra, eu sempre faço isso, sempre você se munir ali de várias traduções, mas principalmente você ir lá para o original. O que é que está escrito no original? Porque, por exemplo, a Williana, foi muito bom ela ter lido, porque se alguém pega a Bíblia da Williana, não vai entender nada. Porque na Bíblia da Williana não fala da violência, fala do divórcio. Porque é uma Bíblia de uma linguagem, provavelmente a linguagem de hoje, é uma linguagem mais jovem, é a linguagem evangelística. Então, o objetivo dessas Bíblias, que saem com essas linguagens, é que o novo convertido, ele tem um acesso à linguagem bíblica de uma forma mais leve. Então, por isso que a gente tem linguagem de hoje, linguagem internacional. Então, são versões para facilitar o contato. Ótimo. Mas quando se trata de estudo profundo, nunca use essas Bíblias. Porque elas sempre vão ser bem levezinhas nas palavras, elas não vão usar palavras duras, elas vão evitar certos termos, elas vão trocar. Então, eu sempre faço questão de, no estudo, ir para o profundo, nas versões, não só as versões em português, mas as versões originais. E no caso aqui, eu gosto sempre de consultar a Bíblia em hebraico. O que é que esse texto no hebraico diz? Então, eu trouxe o texto aqui do original hebraico e nós vamos ler, para que você entenda o que é que esse texto está dizendo. Versículo 13 diz assim: "A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem aceita essas ofertas com prazer." Deus está falando aqui com os homens. Está dizendo, vocês estão, né? E aqui, entenda-se, povo, sacerdote, tudo, homens, machos. Ele está dizendo, vocês estão enchendo o altar do Senhor com lágrimas, vocês estão trazendo as ofertas, mas vocês choram, gemem, mas o Senhor não está dando atenção às ofertas de vocês, nem está aceitando com prazer. Aí segue o texto. E vocês perguntam por quê? Aí vem a resposta. O que tem a ver? Olha como dízimo e oferta é um negócio profundo. Chegamos nas ofertas que interferem diretamente no relacionamento conjugal. Uau! Aí ele, por que, Senhor? Eu estou gemendo, chorando, trazendo oferta. Tome oferta e canta e adora a Deus. Por que o Senhor não está aceitando? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, da sua juventude. Porque todo mundo, quando casa mais jovem, né? Então, a mulher que você se casou, sua mulher, sua esposa. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Deus está dizendo, eu não estou recebendo as ofertas de vocês, porque nem o choro, nem o gemido, nem a oração, eu estou recebendo nada, não estou nem olhando para a cara de vocês. Por quê? Porque vocês não estão sendo fiéis ao acordo matrimonial. Vocês se casaram, fizeram um acordo, e vocês homens, olha que interessante, nós vamos entrar numa área, porque hoje em dia é o seguinte, sempre fala-se de direitos iguais, não sei o que, iguais, porque mulher e homem é igual. Não é, a Bíblia diz que não é. Durma com esse barulho, porque a Bíblia diz que não é. A Bíblia fala sobre papéis. A Bíblia fala sobre papéis e cada um tem o seu papel. E aqui Deus não menciona a mulher como agente ativo em momento algum. Oh, o Deus machista está descendo a lenha nos homens. E não tem mulher que adultera? Sim ou não? Mas por que Deus não está falando? Você vai entender. Porque aqui o texto, a questão não é a infidelidade do adultério só. Está falando aqui de uma coisa que só se o homem for um banana de pijama para apanhar da mulher. Esse homem que... Ô irmão, se você estiver apanhando da sua mulher e vier me procurar, eu vou ajudar ela a bater em você. Porque quem merece uma surra é você. Porque pela lógica da vida, você entende? Porque até hoje em dia querem falar isso. Que uma mulher também bate. Gente, é o seguinte, se a mulher está batendo em você, tem alguma coisa muito errada na sua vida. Deus está dizendo, isso não tem lógica, por isso Deus nem menciona. Não tem sentido uma coisa dessa. Deus não menciona a mulher como agente ativo da coisa. Porque ele não está falando de infidelidade. Porque infidelidade os dois cometem. Os dois cometem. Tanto que a Bíblia vai dizer, quando for pego em adultério, vai morrer quem? O adúltero e a adúltera. Os dois. Está lá na lei.
Mas é interessante que nesse texto a mulher é um agente passivo. Deus não está falando com elas, está falando com eles. Siga comigo. 15, versículo 15. Não foi o Senhor quem os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. Ou seja, vocês são uma só carne, vocês dois pertencem um ao outro e a Deus. Tanto em corpo quanto em espírito. E por que um só? Por que Deus fez vocês um só? Aí ele diz, porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, essa descendência consagrada, lembre-se, Deus está falando com o seu povo, não é isso? Ele está dizendo, por que vocês são um só e por que Deus separou vocês para ser um do outro? Porque Deus quer o quê? Essa procriação. Então vai gerar os filhos são israelitas, os filhos são do povo de Deus, uma descendência consagrada, fruto de um matrimônio santo, porque tanto o homem quanto a mulher servem a Deus. Esse é o contexto de Malaquias. Aqui não está falando para o povo de outras nações, isso aqui é para o povo de Deus. Siga comigo. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Até aqui, a gente está ouvindo falar sobre infidelidade, e quando se fala de infidelidade, eu tenho certeza, quando diz assim, infidelidade conjugal, você já pensa logo, adultério. Você já pensa logo, a mulher que ficou com outro cara, o cara que ficou com outra mina. Você pensa logo, traição. Você já pensa isso? Aí o versículo 16 vem com uma tapa na cara de todo mundo. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Ponto, pode fechar a Bíblia, vamos para casa, é isso? Ah, mas na Bíblia de muitas igrejas, de muitos pastores, está assim. Eu odeio o divórcio, ponto. Se Deus odeia o divórcio, acabou-se, não pode divorciar. Olha que coisa mais fofa. E, diz o Senhor dos Exércitos, e segue Deus falando, tá? Aqui não é Malaquias tirando da cabeça dele. E, aí é onde eu digo, olha a profundidade do texto. E, ele está dizendo, eu odeio o divórcio. E eu odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Existe um texto em hebraico, o texto em hebraico, ele diz que se cobre de violência ou que encobre a sua violência com as suas roupas. O texto está falando do homem violento. Até agora ele está falando de relação homem e mulher. Por isso, tenham bom senso. Não sejam infiéis. Deus está colocando na mesma frase, veja que não há nenhum ponto de finalização de frase e uma continuação. Existe um ponto e uma vírgula para dizer que trata-se do mesmo assunto. Eu, Senhor, odeio o divórcio. E semana que vem, nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. Deus não diz, eu odeio o divorciado. Ele diz, eu odeio o divórcio. Mas quando ele vai dizer, eu odeio a questão da violência doméstica, ele não diz, eu odeio a violência. Ele diz, eu odeio o homem. Ou seja, Deus odeia mais o cara que bate na mulher do que o cara que se divorcia. Por que ninguém prega isso? Porque os primeiros que estão tentando esconder isso, como a pastora Meila disse, são aqueles que estão militando de causa própria. Porque já pensou se uma verdade dessa é dita em certas igrejas? Acaba os casamentos 3, 4. As irmãs, eita, glória a Deus, obrigado Jesus. Quando é que se separa aqui? Eles têm medo de dizer isso. Então, Deus odeia o divórcio, ponto. Onde tem esse ponto? Deus odeia o divórcio. O divórcio, gente, ele é um substantivo. Deus odeia uma situação, um substantivo. Mas ele diz que ele odeia, ele personifica a criatura. Mas eu odeio o homem violento, o homem que se cobre de violência. Contra quem essa violência? O homem que encobre sua violência com as suas roupas ou que se cobre de violência. Como se estivesse usando uma roupa. Aí ele termina dizendo, tenham bom senso. O que é bom senso? Para a gente ter um casamento feliz, abençoado, bom senso. Ele está dizendo, homens, tenham equilíbrio.
Porque tem hora que tu tem vontade de dar umas tapas na tua mulher, ela também tem de dar em você. O homem, e a gente vai falar um pouco sobre isso, a testosterona, ela provoca algumas reações nos homens que não provoca nas mulheres. A gente não vive à base de testosterona. É tanto que tem a mulher que toma, fica tudo... E aí, mano? Né? As que tomam, cria barba, né? A voz fica grossa. E aí, mano? Ela fica com força de homem. Porque a testosterona, que é o hormônio principal dessa virilidade masculina, ela provoca... A gente está falando de um hormônio, uma coisa natural. Não é demônio, não. Não é demônio. Ela provoca algumas reações nos homens que a mulher não vai ter essa reação. Ela vai ter outras. Mas os homens têm essa virilidade. Não sei o quê. Só que a Bíblia não está dizendo que a sua testosterona, que a sua virilidade é desculpa. Deus está dizendo, tenha bom senso. Ele está falando do racional. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia... ela nos mostra um caminho muito prático das coisas. Porque nós temos mania de querer justificar. Não, eu estou assim, tipo... Eu não sei as mulheres aqui, mas eu de TPM, como diz o filme lá da mulher, eu de TPM eu sou o demônio. Tem umas que são as santas. Mas a maioria das mulheres... Aí as mulheres de TPM é os demônios. Você dá respostas que você não queria dar. Você fala coisas, você é ríspida, você está... É hormonal? É. Agora é o seguinte, eu vou usar como desculpa esses hormônios para agir de qualquer jeito. Eu estou assim, aconteceu, desculpa, eu estou mesmo, respira. Por quê? Porque eu não sou guiada por hormônio, eu tenho que ser guiada pelo racional. O que eu gosto na Bíblia é que Deus está sempre nos levando para essa conduta racional da vida. Porque os nossos hormônios, sejam eles masculinos ou femininos, eles vão entrar em ebulição em algumas vezes ali e eles podem gerar em nós uma raiva, uma coisa, mas Deus não quer saber disso. Olha o que ele chama aqui a atenção, para o racional. Tenham bom senso, tenham equilíbrio. Ele não quer dizer, vai lá no médico e vê como é que está a tua taxa de testosterona. Deus está mandando seus testosterona para o inferno. Ele está dizendo, não venha com essa desculpa. Aprenda a dominar esse leão. Por exemplo, os bombados de academia. Existe uma probabilidade, isso é científico. O cara, quando toma muitos hormônios para crescer os músculos, o hormônio mais, que consta nesses outros tantos, é a testosterona. Então, enquanto uma pessoa normal tem uma testosterona de, vou chutar aqui, 500, 700, 800, o bombadão tem uma de 1.700. Aí o que acontece? Se ele não trabalhar a mente deles, é por isso que os que são profissionais do corpo, eles sempre estão na terapia, eles sempre têm um acompanhamento ali, psicológico, psiquiátrico, porque eles sabem, como eles são profissionais, eles sabem que aquilo ali dá uma alterada. Aquilo altera o humor, aquilo altera. Então, eles sempre estão ali na terapia, sempre fazendo controle da raiva, Sempre estão fazendo isso. Mas, gente, quantos casos de violência é por causa de momentos onde o camarada está lá, cheio de bomba na cabeça, e ele, porque é um leão. Tu tá dando ali doses cavalares para um cara e ele fica doido. Então, existem essas questões? Existem, mas Deus está dizendo, pegue isso aí e rasgue. Eu quero saber que você aprenda a dominar. Porque dentro de nós existe essa natureza da raiva, da ira. Se a gente fosse viver baseado em sentimentos e em hormônios, todos nós seríamos descontrolados. Porque todos nós queremos dizer algumas verdades na cara do povo. Todos nós queremos, de vez em quando, dar uns tabef em alguém. Só que a gente não vive guiado por isso. A gente é guiado pelo que a palavra está dizendo aqui, o bom senso. Às vezes a gente engole sapo, não, deixa eu me calar. Deixa eu sair de perto. Deixa eu contar de 1 até 10, como aquela cena do Cris, Tem uma cena que a Tônia perde um brinco da Rochelle lá muito valioso sentimentalmente. Aí o Cris narrando diz bem assim, quando a minha mãe estava a ponto de nos matar, ela contava de 5 para baixo. Aí começa a música, ela, 5, 4, 3, e a música passando, e a cena de guerra, cena de morte, ela, 3, 2, parece uma brincadeira, não é.
Pense num negócio que funciona. O contar até 10, contar até 5, contar até 1000. Funciona, porque é o tempo de oxigenação. Então Deus não quer saber só do que a gente senta ali, dá vontade de fazer. Porque Deus não está tratando com bicho. Uma das coisas mais maravilhosas do nosso Deus é que, além de tantos atributos, se tem uma coisa que Deus não é injusto. Deus nunca vai cobrar de você e de mim algo que esteja fora do nosso alcance. Porque se Deus disser assim, você precisa voar até aquela telha, o senhor está de brincadeira comigo, né? Você precisa ter fé. Cadê sua fé para voar até aquela telha? Interessante, Deus nunca pede da gente algo. Não é pedir, é exigir. Ele nunca exige de nós algo que esteja fora. Não, isso aí eu não consigo, Deus. Você não vai encontrar isso. Deus é justo, ele é equilibrado. Ele tem uma balança de justiça equilibrada. Ele não vai dizer, você vai fazer isso. Aí você diz, mas eu não posso. Ele nunca vai fazer isso. Muitas vezes as pessoas fazem com a gente, sim ou não? Quantas vezes alguém pede da gente uma coisa que a gente não pode dar? No trabalho, quantas vezes um patrão pede uma coisa para você que, poxa, isso vai me custar tanta coisa, até minha saúde vai custar. Eu vou fazer, mas vai me custar. Veja aqui que Deus não está dizendo, homens, por favor, fofos, lindos. Ele não está dizendo, ele está dizendo, tenham bom senso e não sejam infiéis. Isso é uma ordem imperativa. Não é uma opção. Deus não está dizendo, olha, se vocês puderem. Porque veja só como a Bíblia é perfeita. Na questão da paz, como é que a Bíblia diz? No que depender de vocês, se for possível, tenham paz com todos. Por que a Bíblia diz isso? Porque às vezes a paz não depende da gente. Às vezes você está fazendo tudo bonitinho, mas a outra pessoa... Quem aqui nunca passou, né, gente, por uma perseguição de família, de escola, de faculdade, de trabalho, Quantas vezes você está, meu Deus, eu estou no meu canto e essa pessoa olhou para a minha cara e está me perseguindo. Aí Deus sabe, olha como Deus é perfeito. Ele sabe que isso não depende de você. Aí ele diz, no que dependa de você, faça tudo para você ter paz. Agora aqui ele não diz, homens, olha, essas mulheres são, meu Deus do céu. Nem sei como vocês aguentam, por isso que eu não tenho mulher. Interessante que Deus não diz assim. Ele diz assim, tenham bom senso e não sejam infiéis. Ponto. Tenham bom senso. É uma exigência. É uma ordenança. Não é assim, se der, viu, meninos? Eu sei, Não. Deus está dizendo o seguinte, não me venha com desculpinha. Você pode se controlar. Você pode ter equilíbrio. Assim, nós vamos chegar na parte da mulher. Mas essa é uma lição de colocar os papéis no lugar de cada um. Não é de menosprezar ou de colocar um em cima, outro embaixo. Nada disso. É uma questão de papéis. Esse texto aqui ele está falando para os homens de forma ativa. Tenham bom senso e não sejam infiéis. Aí volte comigo, por favor, para a gente encerrar para o texto. Quantas vezes você já ouviu a frase, Deus odeia o divórcio? Certamente muitas. Mas quantas vezes você já ouviu a frase, Deus odeia o homem violento? Quem já tinha ouvido essa frase aqui? Alguém já tinha ouvido? Alguém pregando? Alguém falando? Não, porque todo mundo só diz o quê? Que Deus odeia o divórcio. Por quê? Jesus está dizendo, errais por não conhecer as Escrituras. Aí só porque, mas olha, Jesus falou do divórcio. Ali era uma questão específica de adultério. Jesus não ia dizer de violência porque não tinha contexto. Jesus está repetindo algo dentro de um contexto. Só que ninguém vai para o texto original, que é Malaquias. O texto original é Malaquias. Deus odeia o divórcio. É aqui que ele fala. O mesmo versículo que afirma que Deus odeia o divórcio, também diz que Deus odeia o homem que encobre a sua violência ou que se cobre de violência, porque até na Bíblia em hebraico tem as duas questões. É interessante isso. É importante ressaltar que o foco do texto é o relacionamento conjugal. Deus está repreendendo os homens desleais e infiéis e a violência doméstica também faz parte desta infidelidade. E é esse ponto que nós precisamos estudar, porque, como diz aí o texto, existe um equívoco muito grave dentro da maioria ou de algumas igrejas, que por falta de conhecimento da palavra, lembre-se que a gente sempre vai falar isso, é falta de conhecimento.
Muitos crentes acreditam que a única razão para o divórcio é o adultério. Entretanto, o próprio Deus, através do profeta Malaquias, nos mostra que a violência doméstica é um pecado tão grave quanto o adultério. Lembre-se, gente, está na mesma frase. Mas ele vem falando o tempo todo de infidelidade. Quando o homem bate na sua esposa, ele está sendo fiel ou infiel? Gente, o texto, se você voltar aí para o texto de Malaquias, é muito interessante porque ele diz assim, ó, no versículo 15, no final, ninguém seja infiel à sua mulher. O que a violência tem a ver com isso? Tem a ver o que diz aqui, no versículo 14. O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Aí diz, a mulher do seu acordo matrimonial. Você não cumpriu a promessa de fidelidade e você nem cumpriu o seu acordo matrimonial. O que é que a gente diz quando chega no altar? Qual é a promessa? Eu prometo que eu vou ser fiel, eu prometo que eu vou te amar, eu prometo que eu vou te respeitar, eu prometo que eu vou cuidar de você, eu prometo que eu vou te honrar. Deus não está falando só, prometo que eu não vou te trair. Deus não está falando só disso. Ele está dizendo que quando você quebra o acordo, você é infiel. Quando o homem bate na sua mulher, ele quebrou o acordo matrimonial. E quando se quebra um acordo, doutora, o que é que acontece? A outra parte está livre. Você quebrou o acordo, meu filho. Você me prometeu que você ia cuidar. O cara promete que vai cuidar, deixa a mulher sozinha com o filho, abandona. E aí? Você quebrou o acordo. Então, não houve veja bem, não houve uma traição. Veja como nós somos rasos. As pessoas acham que motivo para separar é só o adultério. Entrou uma terceira pessoa na relação. Interessante. A mulher está lá, sozinha. Eu vi um caso de uma moça, uma jovem senhora. O cara foi viajar, deixou ela com a filha, com as dívidas. E ele foi viajar. Foi-se embora viajar. E ela ficou lá. E ela tentando ligar e ele, não vou não. Agora não vou não. E ela lá com dívida. Ele quebrou ou não o acordo? Quebrou, meu filho. Quebrou. Então, veja que Deus, olhe como Deus é atual. Não tem um empoderamento maior do que esse que Deus está dando às mulheres. Está dizendo, minha filha, o caba quebrou o acordo? Rua. E, gente, humilhações verbais, humilhações públicas. Tem homem que trata a mulher que nem cachorra. Não serve para nada. Isso publicamente, isso no secreto, no trato em casa. Você quebrou. Entenda, Deus está repreendendo os homens porque eles quebraram o acordo matrimonial com suas mulheres. O acordo de quê? De fidelidade. Isso é fidelidade? Você maltratar, você bater, você... Olha como as coisas são. Deus está falando de pecados ocultos, porque eles estavam escondendo essa violência embaixo da roupa. Vocês estão aí com a roupona de vocês, coitada das mulheres, né? Tudo apanhada, tudo machucada. Tem mulher que bota maquiagem para esconder que apanhou. Bota maquiagem para esconder que apanhou. Nós precisamos entender a profundidade da palavra. Tem uma moça famosa, não vou citar nomes, porque vai para o ar, né? Tem uma moça muito famosa, que eu vi o depoimento dela, acredito que alguns aqui devem ter visto, já faz alguns anos. Ela era casada com um cara rico e ela estava vivendo um momento de depressão muito grave. Eles tiveram uma discussão e eles tinham uma varanda. Ele morava num apartamento alto e eles tinham uma varanda. Ele trancou a porta da varanda, tipo a porta que dava para dentro de casa, e trancou ela na varanda, que era a sacada, não é varanda, a sacada do apartamento. E ele ficou induzindo ela ao suicídio. Inclusive, é crime. Ele ficou dando palavras de ordem, porque ele precisava se livrar da mulher doente. E ela, ninguém ia saber, porque todo mundo sabia o quê? Está depressiva. Olha como é grave. O que tem de caso aí que as pessoas dizem, não, fulano tirou a própria. E, na verdade, fulano foi induzido. Você entende? Então, o que tem de gente aí, essa moça da varanda,
Eu não me lembro como foi, se ela conseguiu abrir ou se alguém chegou e teve que abrir. Eu sei que ela conta abertamente, ela disse, foi Deus que me tirou daquela situação, porque no outro dia ninguém ia saber. Ia aparecer como? Fulana fechou a porta para ninguém ajudar, porque ela queria mesmo, e ele ia aparecer no outro dia chorando, a minha esposa. Veja como é grave isso. Olha, está assim de casos de mulheres que tiram a vida. Aí você diz, pastora, a senhora está falando de coisas do mundo, isso a gente sabe. Se eu disser para você que eu conheço algumas esposas de pastores que tiraram a própria vida, e para o camarada depois arrumar uma de 20 anos. Aí depois ela aparece, meses depois, se consolando com uma garota de 20 anos. Porque agora, né, eu estou viúvo. Aí a mulher dele, não, a mulher era doida. Aí o que é que você ouve? Era doida. Porque a religiosidade, não posso me separar, então eu vou endoidá-la mais ainda. Começa a mexer com o psicológico de uma mulher fragilizada, tu não sabe o que é que um cara desse faz. Principalmente esses lugares de poder, porque é interessante isso que a Jaque falou. É uma coisa, você vê como nós somos diferentes, homens e mulheres. Nós somos, é a estrutura, e nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Veja como nós somos diferentes. As mulheres chegam no topo de suas carreiras e mesmo assim elas não se sentem seguras o suficiente para dizer assim, vou fazer tal coisa. O homem basta ganhar 3 salários. Basta ele ganhar 3 salários para ele dizer, quem manda aqui sou eu. Quem manda nessa casa. É uma coisa meio né? Veja, a mulher ela não sente, mas tem homem que o cara é poderoso. Eu sou o pastor da igreja. Como no caso desses que eu falei, eu sou o pastor da igreja, o cara lá, eu sou o empresário. O outro, eu sou o médico. Quem é você? Eu sou o médico, você não é nada, eu posso arrumar 3. Então, isso vai mexendo com a cabeça. Um monte de mulher que, por exemplo, tem um monte de cara que ele quer ser pastor, alguns têm chamado, outros não, mas eles querem ser pastor, mas na hora de casar, ele casa por beleza. Aí ele casa com mulheres que a única coisa que elas querem é ser dona de casa. Elas não querem porque elas não sentem o chamado e ninguém é obrigado a ter chamado, não, gente. Chamado não é a gente que escolhe, não. O pastor e eu, a gente sempre trata com muitos casais, né, pastorais sobre isso. Que a gente vê que o problema todo é que o cara quer que a mulher seja uma coisa que ela não é. Quer que a mulher seja pastora, a mulher não é. Aí diz, eu queria tanto que a minha mulher... Você queria, então se você quiser, você tem que ter casado com outra pessoa, não com ela. Aí o que é que esses caras fazem? Eles são frustrados pela situação, porque eles começam a se comparar com outros, aí eles começam a pirar a mulher. Aí vem a pressão psicológica, aí vem essas induções, daqui a pouco a mulher é sadia. Eu conheço um caso de que a mulher era normal. A mulher era normal, uma pessoa normal, ativa inclusive na igreja. E aí o camarada começou a fazer o trabalho sujo em casa, e daqui a pouco a mulher começa a adoecer, resultado. Não, irmãos, é o seguinte, estou me separando de fulana, porque sabe como é, né? Fulana está atrapalhando meu ministério. Deus já falou comigo e eu preciso seguir meu ministério. Vou ficar com a mulher dessa. Aí jogou ela para os pais e arrumou outra bem novinha, que essa é a moda. Esse fez uma pressão psicológica tão grande que a mulher surtou mesmo, quebrou a casa todinha. Aí o que é que ele fez? Olha, como é que eu vou conviver com uma doida dessa? Aí casou com a novinha. Deus está dizendo, eu odeio esse tipo de homem. Eu amo, porque Deus não diz, eu odeio a violência. Eu odeio você. Caba sem vergonha, de peia. Se fosse na minha Bíblia nordestina. Caba safado. Olhe como Deus é maravilhoso. Ele não está dizendo, ele está dizendo, eu odeio você que está tratando mal sua mulher. Nós mulheres, nós deveríamos fazer uma defesa muito maior da palavra do Evangelho do que nós fazemos. Porque muitas vezes as pessoas, seus coleguinhas, ficam dizendo, Deus é machista, a Bíblia é machista, e você não esfrega na cara, Deus me ama. Você vai ver um monte de coisa que Deus botou na Bíblia só para proteger a mulher. Não venha falar de direito da mulher, porque isso aqui é apenas um indício, uma gota de tantas coisas que Deus colocou na Bíblia só para proteger esse vaso mais frágil que somos nós. Então, essa aula de hoje, gente, é apenas a introdução. Só com essa aula de hoje você vai conseguir responder a muita gente que vier falar qualquer coisa sobre a religião, sobre a Bíblia. Você vai dizer, quem falou para você? Meu filho, tire isso aí da Bíblia, tire isso aí da sua boca, porque a Bíblia não fala isso. Quem falou?
Ó, a Bíblia diz isso aqui. Se a pessoa está vivendo assim, é um problema da pessoa. Agora, a minha Bíblia diz isso. Amém, gente?